Olá, bem-vindos ao canal Jane Cruz. Eu sou enfermeira e mestre em gerontologia e especialista aí nos cuidados da pessoa idosa. E hoje eu quero falar de um tema muito importante com vocês. Já trouxe esse assunto de forma mais breve em outros vídeos, quando eu falei lá da questão da memória, dos tipos de memória, dos tipos de demência. Dei uma pontadinha sobre esse tema, mas agora trazendo exclusivamente esse assunto que é a importância do estímulo cognitivo para prevenir as demências. Você sabia que exercitar o cérebro pode reduzir significativamente o risco de demências, incluindo o Alzheimer? O tão temido Alzheimer que hoje em todo o continente, ou seja, em todo o planeta, a estatística, o número de pessoas acometidas com Alzheimer ultrapassa 50% da população idosa. É um dado muito alarmante e preocupante. Portanto, falar desse tema, exteriorizar, trazer as dúvidas e trazer também as formas de fazer a manutenção aí do cérebro para prevenir as doenças neurodegenerativas e, consequentemente, fazer a manutenção da qualidade de vida para quem já está acometido com algum grupo das doenças aí ou das demências. Só aqui um dado para ficar mais pautado para vocês. O envelhecimento aí da população, ela está trazendo um aumento expressivo nos casos de demência, segundo a Organização Mundial de Saúde. Lá em 2023, ela pontuou que a cada 3 segundos, quando eu falo assim, é tudo muito rápido, é segundos, uma nova pessoa no mundo desenvolve demência. Mas há formas de preveni-la. Esse é o dado mais importante, ou seja, eu tenho um dado estatístico em que as pessoas estão adoecendo, mas em contrapartida, eu afirmo para vocês que é a forma de prevenir. A gente não trata a pessoa que está acometida, ou seja, não tem tratamento, cura, mas tem formas de melhorar a qualidade de vida, de fazer a manutenção da função cognitiva para estagnar, ou seja, que a doença ela progrida de forma mais lenta. E para aqueles que não têm a doença, que não desenvolveram, é importante fazer a manutenção, ou seja, estimular o cérebro. E aí o propósito desse vídeo é o quê? Trazer aqui para vocês que o estímulo cognitivo ele pode ajudar a preservar a função cerebral e até mesmo reduzir as doenças neurodegenerativas. Então, basicamente, quando eu falo do estímulo cognitivo, ele vai ajudar a preservar a função cerebral, ele vai reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, porque promove a neuroplasticidade. E eu já falei desse tema em um vídeo anterior da neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de formar novas conexões, ou seja, essa característica aí de novas conexões neurais ao longo da vida, isso significa que mesmo com o envelhecimento, o nosso cérebro pode continuar ativo e funcional se for regularmente estimulado. Então tem que lembrar disso. Cérebro parado, o cérebro atrofia. Então o cérebro ele não vai dar resposta porque não está sendo estimulado. Tem mecanismos aí que a gente pode traçar que estão envolvidos no estímulo cognitivo. Então, por exemplo, o primeiro mecanismo, aumento da reserva cognitiva. E de que forma isso pode ocorrer? As pessoas que praticam aí atividade física, intelectualmente estimuladas aí ao longo do desenvolvimento da vida, elas podem aumentar a reserva cognitiva. E o que eu quero dizer com isso? Então, quanto mais eu estimulo, quanto mais eu desenvolvo, quanto mais eu crio conexões neuronais, mais eu vou aumentar essa reserva cognitiva. Isso significa que mesmo quando a
lesões cerebrais associadas ou doenças como o Alzheimer, o cérebro consegue compensar melhor e retardar os sintomas. Olha que sensacional. Mesmo quando está num quadro de adoecimento, se eu estimulo, ele vai compensar essas reservas e, consequentemente, retardar os sintomas. Que é o que eu falo da manutenção, da qualidade de vida aí do nosso cérebro. Então, ele precisa ser estimulado. Segundo mecanismo envolvido aí no estímulo cognitivo, redução do acúmulo de proteínas tóxicas. Aqui nessa redução, o que se deve? Atividades cognitivas aí, comprovadamente, elas podem reduzir o acúmulo de beta-amiloide e a tau, que são proteínas aí associadas ao Alzheimer, que é a demência mais comum aí em todo o mundo, não só no Brasil, não só aqui em Portugal, mas pelo mundo afora. O Alzheimer é o tipo de demência mais comum. Então, dentro dessa característica aí, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que a atividade cognitiva ela vai permitir reduzir o acúmulo da beta-amiloide e da proteína tau e, consequentemente, vai ajudar a retardar o desenvolvimento da doença, ou seja, eu consigo fazer uma manutenção, eu consigo reduzir a projeção aí desse tempo, que não seja tão avassalador, que ocorra de forma tão rápida. Então, já tem estudos que comprovam que as atividades cognitivas vão permitir essa redução. Terceiro mecanismo envolvido aí no estímulo cognitivo, melhora da circulação cerebral. Olha que ponto positivo. O cérebro, ele é sensível, ele depende de oxigênio, ele depende também da glicose. Então, olha que interessante, tudo em equilíbrio. Se eu tenho falta, se tá baixo, isso traz um prejuízo, se tá alto, isso traz um prejuízo. Então, é na medida certa. Então, essa melhora, ela pode ser influenciada de que forma? Então, estimular a mente com leitura, jogos, aprendizado aí, comprovadamente melhora o fluxo cerebral, né? Principalmente falando aí do fluxo sanguíneo cerebral, e isso vai reduzir o risco de demência vascular, porque é um tipo de demência, ou seja, eu tenho o Alzheimer, um outro tipo que é a demência vascular, e se eu faço esses estímulos, isso vai melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, o que vai reduzir o risco de demência vascular. Quarto mecanismo aí associado ao estímulo cognitivo, fortalecimento das conexões neuronais. Conexões, quando eu falo em conexões, vamos falar das sinapses, das trocas, né? Então, é como se fosse um condutor elétrico. Eu tenho uma ponta e a outra ponta. E elas se comunicam e traz para nós essa conexão, essa descarga neuronal. Então, neste caso aqui, ó, quanto mais usamos o nosso cérebro, mais fortalecemos as conexões entre os neurônios, tornando o sistema mais resistente ao envelhecimento, ou seja, é uma forma de prevenir, é uma forma de estimular o cérebro. Tem estudos aí de neuroimagem que mostram que pessoas que se engajam regularmente em desafios mentais, elas têm maior densidade de sinapses, ou seja, conseguem fazer conexões neuronais de forma mais efetiva. E isso vai reduzir o risco das demências. Claro que aqui eu não estou dizendo que todas essas ações elas vão evitar ou elas vão conseguir evitar, mas elas não vão conseguir curar as pessoas que já têm demência. Manter o cérebro, portanto, ativo não é apenas melhorar a memória e a atenção, mas também pode efetivamente retardar até prevenir doenças como Alzheimer e outras formas aí de demências, ou seja, as doenças neurodegenerativas. O ideal é combinar os estímulos, por exemplo, hábitos saudáveis, dieta equilibrada, atividades físicas, exercícios físicos, e não posso esquecer da interação social. Então, são esses pontos aí que devem estar sempre
pautuado, sempre sendo executado aí por todos que estão envolvidos no cuidado das pessoas que já têm algum tipo de demência e no cuidado das pessoas que ainda não têm. Então, é uma forma da gente trabalhar as duas pontas. Aqui eu estou trabalhando exclusivamente a prevenção. E aqui eu estou trabalhando exclusivamente a manutenção da qualidade de vida. E aí, vamos reforçar aqui o que é o estímulo cognitivo para você que está aí do outro lado. O estímulo cognitivo, ele se refere a qualquer atividade que desafie o nosso cérebro e promova a neuroplasticidade, ou seja, novos aprendizados, novas conexões, a capacidade que ele tem aí de criar novas pontes, novos caminhos. Tem estudos publicados aí na revista de neurologia que indica que pessoas que realizam atividades cognitivas regularmente, ela tem menor risco de desenvolver demência. Isso é muito positivo. Então já tem estudos que comprovam que essas atividades, elas previnem. Para aqueles que não têm, é uma forma de prevenção. A Universidade de Exeter, ela mostrou que idosos que jogam palavras cruzadas regularmente têm memória comparável à das pessoas com 10 anos mais jovem. Então, quanto mais eu estimulo o cérebro, mais eu vou prevenir as doenças neurodegenerativas. E aí, de que forma você pode promover o estímulo cognitivo? Então, vamos pensar em algumas atividades que você aí do outro lado, você familiar, pode desenvolver e praticar com os seus entes, com os seus familiares aí, com os seus idosos. E você, cuidador, vamos parar de deixar de produzir. O que eu quero dizer com isso? Apropriar, ser protagonista do seu papel. Até porque a sociedade, ela precisa entender que na matriz do cuidado tem muitas atividades a serem desenvolvidas. Atividades de campo social, de campo emocional, de campo funcional. Então, a partir do momento que você se apropria e assume a matriz do cuidado, você não vai ter tempo para as tarefas domésticas, porque você tem que ficar exclusivamente para o cuidado do idoso nas 10 horas, nas 8 horas, nas 24 horas aí que você pode assumir dentro do seu plantão, dentro do cuidado. Então, vamos lá, uma primeira sugestão. Jogos e desafios mentais. De que forma que você pode desafiar mentalmente essa pessoa que eu quero uma abordagem mais preventiva, ou essa pessoa que já está acometido numa fase inicial aí da demência, ou numa fase intermediária, ou até mesmo uma fase avançada. Então, a gente vai pensar em características diferentes e fazer adaptações. Aqui nos jogos e desafios fica a sugestão de quebra-cabeça, sudoku, xadrez, cruzadinhas. Então, tem estudos aí que já comprovam que jogos de raciocínio mantêm a função cognitiva por mais tempo. Então, quanto mais eu faço atividades, mais eu vou estimular esse cérebro. Segunda dica, leitura e escrita. Aqui na leitura a gente pode trabalhar diferentes características, mas também estimular a criatividade. Ler livros, jornais, revistas, escrever diários, escrever histórias. Você pode criar um cenário dentro do espaço familiar ou no ambiente em que ele está inserido. Você pode usar os objetos que estão inseridos naquele ambiente e usar a criatividade, ou seja, estimular a criatividade do seu idoso. Vão criar uma história a partir deste ambiente. E aí, consequentemente, o que nós estamos conseguindo com isso? Estimular o cérebro. E tem pesquisas aí que comprovam que a leitura frequente, ela pode retardar o declínio cognitivo em até 32%. Então, quando a gente traz esse dado estatístico, a gente se apropria que realmente esse papel ele é importante. Se eu estimulo, eu vou ter respostas positivas e vou estar prevenindo o adoecimento aí ou o surgimento das demências. Terceira dica aqui, uso de tecnologias. Como que você pode se apropriar da tecnologia e trazer isso a seu favor? Por exemplo, aplicativos de memória e raciocínio, videochamadas, cursos online. Então, estimular a participação
nesses recursos, usar o celular, acessar o WhatsApp, acessar o Facebook, o YouTube, o Instagram. Eu estou usando o celular e associado ao celular eu estou ensinando a acessar a internet, ensinando como assistir um vídeo pelo YouTube, ensinando ali a assistir uma videoaula. Consequentemente, isso vai estar estimulando o cérebro e criando novas conexões, ou seja, novos aprendizados aí, o que a gente vai obter a resposta da neuroplasticidade. E neste caso aqui, ó, o uso moderado da tecnologia, ela pode melhorar a conexão neuronal em pessoas idosas. Então é importante inserir. Com a pandemia, muitos idosos começaram a usar os meios sociais, aprenderam a usar o Instagram, o Facebook, o YouTube, entre outras plataformas aí, e até mesmo participar de cursos online, o que foi muito positivo aí para prevenção das demências ou para prevenir as doenças neurodegenerativas. Quarta dica aí, aprender novas habilidades. Aqui, quando eu falo do aprendizado de novas habilidades, aprender um instrumento musical, por exemplo, um novo idioma, um tipo de artesanato. Então, são novos aprendizados. E isso, os estudos aí apontam, neste caso aqui, que aprender algo novo ativa diferentes áreas cerebrais. Isso vai prevenir o encolhimento do hipocampo, que é a região ligada à memória, ou seja, eu estou prevenindo o campo da memória. Por fim, nós temos os exercícios aí como quinta dica, os exercícios físicos e sociais. Dança, caminhada, interação social frequente, isso é muito positivo como estímulo cognitivo e como estímulo cerebral aí. Então, o contato social, ela reduz o risco de demência em até 50%. Olha que positivo essa pesquisa, esse estudo que traz aí essa informação. Dentro dessa característica, ele também destaca que o isolamento social é um dos principais fatores de riscos modificáveis da demência. Então, eu tenho um paciente que ele está numa condição de isolamento social, solitário. Quando eu estimulo a interação social, isso vai ser muito benéfico, muito positivo aí para cuidar do cérebro, para manter esse cérebro ativo e saudável. E aí, de que forma você pode inserir essas atividades na rotina? Então, vamos pensar em algumas características, alguns perfis. Idosos independentes. Idosos independentes, eu posso contar com todos os recursos que eu citei acima. Incentivar a leitura de livros, jornais, revistas, incentivar a participação em cursos online, jogos de estratégia como xadrez e palavras cruzadas. Então, essas condições aí são importantes para esse paciente, que ele é ativo, ele é independente. Então, que ele possa aí gerar novas habilidades, novos aprendizados, novo idioma. Então, todos esses recursos é cabível aí para esse perfil de idoso ou cliente ou seu familiar. Idosos aí com leve comprometimento cognitivo. Então, ele tem um pequeno comprometimento cognitivo, mas ainda eu não tenho um dano, uma doença neurodegenerativa que está ali relacionado. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar o quê? Introduzir jogos de memória, é um ótimo recurso. Atividades manuais como pintura, bordado, artesanato, estimular a interação social, grupos de leitura em ambientes aí comunitários, que ele possa se socializar. Já idosos com limitações físicas, quais são os recursos que nós podemos utilizar? Uso de tecnologias, por exemplo, os jogos de raciocínio, os livros, os audiolivros, por exemplo, é um outro recurso, as videochamadas com familiares, amigos, essa interação, utilizar os álbuns de foto e histórias familiares. Isso vai fazer com que a gente crie, trabalhe a criatividade, trabalhe os tipos de memória usando esses recursos.
Agora, idosos com demência, ou seja, em estágios iniciais. Esses idosos com demência, a gente pode usar todos esses recursos acima, mas fazendo adaptação. O que eu quero dizer em relação às adaptações? O objetivo do estímulo cognitivo não é gerar frustração. Então, quando eu proponho uma atividade, eu tenho que pensar qual o perfil da característica e do estágio dessa demência para desenvolver essa atividade. Por quê? Eu quero que ele obtenha sucesso, êxito na execução da atividade. Se ele não conseguir fazer, você muda a estratégia, porque senão isso vai trazer uma frustração para esse cliente e não é o objetivo. O objetivo é gerar um novo aprendizado, gerar manutenção e ser algo prazeroso, que traga satisfação. Então aqui aposte em música, brincadeiras sensoriais, revisitação da memória, e quando eu falo dessa revisitação, através dos álbuns de foto e histórias familiares. Eu vou estimular essa pessoa a me contar a história dele, a fazer a cronologia do tempo, falar sobre a história de vida, falar da árvore genealógica, contar das características dele da infância, da adolescência, da vida adulta, revisitando o álbum de foto. Como incentivar, então, os cuidadores e os familiares a participarem dessas atividades? É importante algumas características, por exemplo, envolvimento ativo, transformar a rotina em algo interativo, a educação e a conscientização, adaptação e paciência e o uso de tecnologia. Então, a família e os cuidadores, eles têm que estar inseridos e ter propósito, ou seja, eles são parte ativa da manutenção da qualidade de vida do seu familiar ou do idoso ao qual você está cuidando. Então, você tem que participar, estar presente. Neste caso aqui do envolvimento, motive os familiares aí a reservar um tempo para jogar, ler em conjunto aí, ou simplesmente conversar sobre o cotidiano, sobre o dia a dia. Não pode ser aquela conversa, oi, bom dia, boa tarde, parou aí. Não, estimular a pessoa a falar sobre o dia dela, contar desde o momento que ela acordou, como que foi, o que ela tomou de café da manhã, ela saiu, fez caminhada, qual foi a atividade que ela desenvolveu ao longo do dia. É uma forma de você estar interagindo com seu familiar e, ao mesmo tempo, estimulando a memória episódica. Transformar a rotina em algo interativo. Então, isso cabe para ambos, tanto para o familiar quanto para o cuidador. Substituir atividades aí passivas, que é ficar na frente da TV, por momentos compartilhados de aprendizado e interação. Por exemplo, pode pintar um quadro junto. Isso é uma atividade que você vai trabalhar a dupla tarefa, que é a coordenação motora, vai trabalhar a interação social e vai criar o quê? Novas conexões, novos aprendizados. Aqui na parte da educação e conscientização, mostrar aos cuidadores a importância do estímulo cognitivo e seu impacto positivo na qualidade de vida dos idosos. Então, nesse ponto aqui, é importante que você se aproprie e que participe, seja criativo. Tem diferentes recursos dentro do próprio ambiente familiar onde você está inserido aí, cuidando. Você pode ter os recursos necessários aí para estar estimulando a pessoa. Adaptação e paciência. Cada idoso tem um ritmo. O importante é manter as atividades aí consistentes e agradáveis, sem pressão. É o que eu falei. A atividade, ela não é para ser algo que gere frustração, que gere tensão. Pelo contrário, é para criar novas conexões, sensação de bem-estar, prazer, sensação de que consegui. É esse o objetivo do estímulo cognitivo. Uso de tecnologia também, você pode se apropriar desses recursos. Aqui, apresentar aplicativos aí educativos que possam ser usados aí conjuntamente, tanto pelo idoso quanto pelo cuidador, ou idoso versus família, tornando um aprendizado aí dinâmico e divertido. Por exemplo, se a gente falar de um recurso, show do milhão,
perguntas e respostas, viram um ambiente descontraído, né? De você trabalhar a memória temporal, a memória operacional, trabalhar cálculos matemáticos. Você pode ter diferentes recursos em que vai proporcionar um bem-estar e vai estimular esse cérebro. Olha só que importante. Bem, chegamos ao final desse vídeo e agora você já sabe o quanto o estímulo cognitivo ele é essencial para manter a mente ativa, saudável e saudável na terceira idade. Então, eu já começo por afirmar essa condição. E mais propriamente, eu trabalho com estímulo cognitivo, atendo pessoas idosas desenvolvendo diferentes atividades aí, e eu vejo o quão importante é o estímulo cognitivo. Não é que eu vou curar a demência, isso eu deixo bem claro para a família, mas eu vou proporcionar aí uma manutenção, vou estimular esse cérebro para estar mais ativo. Então, neste caso aqui, ó, vimos diferentes recursos, diferentes atividades aí, como leitura, jogos, cruzadinha, caça-palavra. Tudo isso vai gerar o quê? Novos aprendizados, novas habilidades, o uso de tecnologia aí. Tudo isso pode fortalecer as conexões neuronais e reduzir o risco de doenças como demência. Ou eu posso usar o termo mais amplo, pode reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, falando aqui no grupo das demências. Agora, queremos saber aí de você. Qual dessas atividades você já pratica ou gostaria de incluir na sua rotina? Deixe aqui nos comentários, tá? Ó, aqui logo abaixo do vídeo. Deixe aqui nos comentários. Compartilhe a sua experiência aí. Sua experiência ela pode inspirar outras pessoas, porque o objetivo desse canal aqui, Jane Cruz, é gerar essa troca de experiência, gerar essas conexões positivas aí. Então, portanto, compartilhe a sua vivência. E se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo mais sobre envelhecimento saudável, não se esqueça, ó, aqui logo no canto esquerdo do vídeo vai ter lá o logo Jane Cruz. Inscreva-se no canal, ative o sininho e aí para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma novidade aqui do canal. Compartilhe com os amigos, familiares. Afinal, o que eu quero dizer aqui para vocês? Afinal, cuidar do cérebro é algo que todos nós podemos em qualquer fase da vida. Até o próximo vídeo.